Então, vamos lá. Pessoal, hoje a nossa aula nós vamos dar continuidade na unidade de Geometria Espacial 1. A gente até então falou sobre poliedros regulares. Vocês fizeram a trilha e nós encerramos essa primeira parte. Agora nós vamos estudar alguns poliedros específicos. Um deles será o prisma, tá? Daí nas próximas aulas nós estudaremos cilindro, pirâmides e cones, ok? Mas por hoje a gente ficará só com prisma, que inclusive é o nome da escola, né? Aqui tem algumas imagens de figuras que são prismas. Então, inclusive uma caixa de papelão é um prisma. Então, prisma é qualquer poliedro que a base inferior é igual à base superior, tá? Então, a gente vai ter um poliedro com duas bases, uma superior e uma inferior, que elas sempre vão ser iguais. Então, ó, os prismas são poliedros com as seguintes características: duas bases formadas por regiões poligonais convexas e paralelas entre si. Então, essas duas bases, a superior e a inferior, sempre vão ser paralelas umas às outras, estando o nosso prisma inclinado ou não, tá? Estão vendo que aqui, ó, ele tá retinho, como um prédio, e aqui já não, aqui ele tá tombado. Então, mas mesmo assim, ele é um prisma, tá? Que daí a gente diz prisma oblíquo. E aqui um prisma reto. Mas independente de ele ser oblíquo ou reto, a distância que a gente vai ter desse ponto até esse vai ser a mesma distância desse ponto até esse, que vai ser a mesma distância desse até esse. Por quê? Porque a base de baixo tem que ser paralela à base de cima. Então, todos os pontos da base de baixo vão ter a mesma distância dos pontos da base de cima, tá? Para que essas duas bases sejam paralelas entre si. E as laterais do nosso prisma, independente de ser reto ou ser oblíquo, serão paralelogramos, tá? Serão retângulos ou quadrados. Então, superfície lateral delimitada por paralelogramos e duas bases formadas por regiões poligonais convexas entre si, tá? Então, aqui nós temos um prisma reto e um prisma oblíquo. Então, nós vamos ter bases, base inferior e a base superior. Vamos ter as faces laterais. A quantidade de faces laterais é determinada pelo número de lados que tem a nossa base. Então, se a nossa base for um triângulo, teremos 3 faces laterais. Se for um quadrado ou um retângulo, 4 faces laterais. Um pentágono, como aqui da figura, 5 faces laterais. Aqui, um trapézio, né? 4 faces laterais, ok? 5 aqui, né? Um pentágono também, não é um trapézio. Trapézio só se continuasse aqui, ferrou. Então, os vértices, vocês já viram comigo que são os pontos da ligação das arestas. As arestas são as retas que formam as laterais e as bases.
e formando o nosso prisma, que pode ser reto ou oblíquo. Então, aqui temos um paralelepípedo, que é um caso específico de um prisma, e nós vamos ver alguns tipos de prisma específicos, quando eles têm a base um polígono regular. Daí vai ser um prisma quadrangular, um prisma triangular regular e um prisma hexagonal regular, tá? Esses são 3 tipos específicos. E, na verdade, os tipos que a gente mais vai trabalhar de prisma ou é com a base quadrangular ou retangular, triangular, que vai poder ser equilátero, como aqui da figura, ou um triângulo retângulo, que é um triângulo com ângulo de 90 graus, que nós podemos aplicar Pitágoras, né, pessoal? Opa. Então, A, B, C. Sempre que a gente tiver um triângulo com um ângulo de 90 graus, nós temos que lembrar do nosso teorema de Pitágoras, tá? Sempre que a gente está trabalhando geometria, a gente vai poder usar isso aqui. E aqui um prisma hexagonal, então vai ter uma base com 6 lados, consequentemente nós vamos ter 6 faces laterais. Aqui, como esse prisma é regular, como esse hexágono é regular, todos os lados são iguais. Então, todos esses retângulos que formam a lateral também vão ser iguais, tá? Mas nem sempre nós vamos ter um prisma regular. Então, vou fazer um exemplo com vocês para mostrar que nem sempre as nossas laterais são iguais, tá? Ó, aqui na apostila, botei para vocês a base, geralmente será um quadrilátero, que nós trabalharemos, tá? Um triângulo, não necessariamente regular. Ou hexágono. Mas existem de tudo quanto é tipo de base, mas nós vamos trabalhar mais com essas daqui, ok? Então, vamos lá. A área vai ter a área da base, que a área de baixo vai ser igual à de cima, e a área lateral. Então, a área da base, deixa eu pôr aqui, da base, quando for um retângulo, base vezes altura. Quando for um quadrado, lado vezes lado. Quando for um triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais, um polígono regular, formando um prisma triangular regular. A área da base vai ser L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Da onde que surgiu essa fórmula? Essa fórmula surge a partir do nosso triângulo retângulo. Porque se a gente pega um triângulo equilátero e divide ele ao meio, a gente vai ter 2 triângulos retângulos, certo? Onde
Aqui nós temos L. E aqui nós temos L. Consequentemente, esse pedacinho aqui vai ser L sobre 2. E esse outro pedacinho também. Certo? Então, aqui está nosso triângulo equilátero e eu fiz uma divisão nele. Então, a gente vai chegar em 2 triângulos retângulos. Isso aqui é revisão de fórmula diária, tá? Para vocês. Então, aqui está o nosso triângulo, 2 triângulos iguais. Vou separar eles. Tá? Então, aqui nós temos L e L sobre 2. A mesma coisa aqui. L e L sobre 2. Como que a gente faz a área de 1? A área de um triângulo desse vai ser área é igual base vezes altura dividido por 2, certo? Então, a área de um só vai ser L sobre 2 vezes L, ó, base L sobre 2. Deixa eu pôr aqui em fração. A base é L sobre 2. A nossa altura. Ah, nós não temos a altura, então precisamos fazer Pitágoras. Vou inserir outra equação para a gente achar a altura. Então, a altura vai ser, quando a gente aplicar Pitágoras, resolvendo, isolando aqui, né, a altura, vou passar esse L ao quadrado para o outro lado negativo. Menos esse ao quadrado vale tanto para o L quanto para o 2. 2 ao quadrado fica 4. Então, já passei lá para o outro lado. Certo? Vou deixar nosso H por primeiro, tá? Porque é ele que a gente quer. Vai ser igual. Para somar isso aqui, subtrair no caso, a gente precisa tirar o mínimo. Isso aqui é só para mostrar para vocês que essa fórmula ali do triângulo equilátero não surgiu do nada, tá? Tirando o mínimo. Vai ficar H ao quadrado é igual 4 menos 1 dá 3. E repete o 4.
A gente quer h ao quadrado? Não, a gente quer h. Então, quando a gente passar o ao quadrado para o outro lado, nós vamos tirar a raiz de cada elemento desse aqui, certo? Raiz de 3 não tem exata, fica dentro da raiz. Raiz de L ao quadrado, fica L. Raiz de 4 fica 2. Então, essa é a altura daquele triângulo de lado L. Então, vamos pôr aqui na altura. Isso aqui tudo. E ainda temos um 2 aqui embaixo. Então, quanto vai ficar essa área? Aqui, quando a gente dividir esse por esse... Ai, calma aí que eu copiei coisa errada. Não, tá certo. Já pensei que tinha feito coisa errada. Então, aqui vai ficar raiz de 3 raiz de 3 mantém. L vezes L fica L ao quadrado. Opa, L vezes L fica L ao quadrado. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, certo? E chegamos na fórmula de área. Aqui, na verdade, é a área de 1, né? Não fica 4, fica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo? A área de um desses triângulos. Para achar do outro, basta a gente multiplicar por 2. Multiplica por 2, a área vai ficar 2 e 8. A gente simplifica, raiz de 3, L ao quadrado sobre 4. Tá? Então, essa fórmula, isso tudo é para explicar essa fórmula, mas vocês vão ter sempre essa fórmula, tá? Só que é meu papel de professor explicar de onde surgiu, que não é do nada que as coisas surgem na matemática, tá? Então, essa fórmula surge a partir dessa e de Pitágoras, tá? Tá aqui a dedução dela para vocês. E quando a gente tiver um hexágono regular, também a partir desta fórmula aqui, daí, a gente vai chegar no hexágono. Por quê? Quando a gente tem um hexágono regular, se a gente dividir ele, a gente vai dividir ele em triângulos em 6 triângulos equiláteros. Então, para o hexágono regular, nada mais é do que multiplicar isso aqui por 6. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando o 6 e o 4, fica 3 e 2, tá? Então, essas fórmulas surgem tudo a partir dessa e de Pitágoras. Mas daí eu já vou passar esse material para vocês com essas fórmulas, que geralmente vão ser as bases que trabalharemos, ok? Então, isso é para cálculo de área da base do nosso prisma.
O perímetro. O que é perímetro? Relembrando, né, pessoal? O que é perímetro? É o contorno da figura. Então, vai ser a soma dos lados, certo? Se for o perímetro da base, a soma dos lados da base. Se for o perímetro de uma face lateral, a soma dos lados de uma face lateral. A área lateral do prisma. Então, a área lateral do prisma sempre vai ser base vezes altura, ok? Por que esse N aqui? Porque quando for um prisma regular, tá? Deixa eu anotar aqui. Ou seja, quando a nossa base tiver todos os lados iguais, basta a gente fazer um retângulo e multiplicar pela quantidade de lados. Mas nem sempre vai ser assim. No exemplo que eu vou mostrar para vocês, não é assim, tá? E a área total do prisma vai ser duas bases, mais a área lateral, ok? E o volume daí a gente tem que colocar o espaço que ocupa. Então, a área total quer dizer o espaço total ocupado pela figura quando consideramos ela planificada. O que é ela planificada? Lá na apostila de vocês, a gente considerar, por exemplo, esse prisma hexagonal aberto, como se fosse uma caixa de papelão e a gente desmanchasse. Então, a área total é a área toda de cada figurinha dessa somada, ok? E o volume é o espaço que essa caixa ocupa, fechadinha. Então, vai ser a base vezes a altura. Sempre. Independente de ele ser reto ou oblíquo. Nesse caso aqui, nós teríamos que achar a altura desse prisma para fazer base vezes altura, tá? Porque a altura não é assim inclinada, é a distância reta. Então, vamos lá. Voltando para as nossas fórmulas. Então, o volume quer dizer o espaço ocupado pelo prisma. Vou botar aqui, caixa montada, como se fosse, tá? E aqui, vou pôr caixa desmontada para vocês lembrarem da figura que eu acabei de mostrar. Então, essas vão ser as nossas fórmulas. Na verdade, a gente não tem nenhuma fórmula nova. Isso é mais uma recapitulação lá do ensino fundamental, ok? Então, agora, antes de vocês irem para as atividades, eu vou fazer com vocês um exemplo lá do livro de atividades de vocês. Página 15, a número 21, ok? Calcule a área lateral, a área total e o volume de cada um dos prismas a seguir. Então, eu peguei o prisma da letra A. As medidas estão indicadas na figura. Da letra B, desculpa. Peguei a letra B para fazer com vocês. Então, aqui, a gente sabe que o triângulo
da base é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, ele deu a hipotenusa e ele deu a base desse triângulo. Só que a gente não tem a altura, que eu chamei aqui de x. E nós temos a altura do prisma, que é 20. Então, para calcular a área total, nós precisamos calcular a área da base. Então, eu vou começar pela área da base. A área da base, como é um triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. A base é 12, a altura eu chamei de x dividido por 2. Como é que eu vou achar esse x? Aplicando Pitágoras. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é sempre a hipotenusa, aquele que está oposto ao ângulo de 90 graus. 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado, que são os lados do nosso triângulo. Resolvendo Pitágoras, chegamos que o nosso x vale 5 centímetros. Então, voltamos aqui para a fórmula da área da base, no lugar do x colocamos 5. 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2, 30. Então, um desses triângulos vale 30. Agora, ele pediu para calcular a área lateral e a área total. Isso aqui nós calculamos para chegar na área total. A área lateral são 3 retângulos diferentes, certo? Então, não é um prisma regular. Então, nós não podemos aplicar esse N aqui. Mas a gente sabe calcular a área de cada retângulo, certo? Um vai ser 12 vezes 20, outro vai ser 13 vezes 20 e o outro vai ser o x, que a gente achou que é 5, vezes 20. Então, é só a gente fazer a conta. 13 vezes 20 mais 12 vezes 20, mais 13 vezes 20, mais 5 vezes 20. Isso dá 600 centímetros quadrados. Então, essa é a primeira resposta, área lateral. Agora, a área total nada mais é que a área lateral mais 2 vezes a área da base. Chegamos na área total. Segunda resposta. Agora, falta o cálculo de volume. Área da base vezes altura. 30 vezes 20, igual a 600 centímetros cúbicos. Então, quando... Terceira resposta. Quando falamos em área, tratamos de 2D, duas dimensões, 2 planos. Então, como são 2 dimensões, 2 planos, é metro vezes metro, centímetro vezes centímetro, milímetro vezes milímetro. Então, vai ser sempre ao quadrado. E quando falamos de volume, tratamos de 3 dimensões, 3D. Então, são 3 planos. Então, vão ser 3 medidas. A área vezes a altura. A área já está em centímetros quadrados, vezes a altura dá em centímetros cúbicos. Metros cúbicos, milímetros cúbicos e assim por diante. Então, é sempre, tá? Área é elevada ao quadrado e volume ao cubo. Ok? Ficou alguma dúvida no exemplo, pessoal? Ô, professora,
Oi, pode falar. Volume, então, seria a soma dos números da base vezes a altura daí? Não a soma dos números da base, seria a área da base vezes a altura. Sempre a área da base vezes a altura. Não a soma da base, a É que, área da base. é que se fizer a soma dá 30 também, então. Não, mas isso é coincidência, tá? É, sim, sim. Aí eu Tá? só suspeitei ali. Obrigado. De nada. Agora, antes de vocês irem para os exercícios, então vamos fazer